2. Opinião: Sérgio Barreto e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 47 minutos, 7h47, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 28 de maio, estamos chegando aí ao final de mais um mês. Daqui a pouquinho começando o mês de junho, indo em direção à metade desse ano de 2024. E agora, terça-feira, você já sabe, nas terças e quintas, nós temos aqui o nosso quadro Política com Pimenta, Dr. Sérgio Barreto e Cassiano Schneider acompanhando, debatendo os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Vamos cumprimentando aí, muito bom dia, Dr. Sérgio Barreto, seja bem-vindo. Querido amigo Odair, querido amigo Cassiano, bom dia e um bom dia aos teus ouvintes. Cassiano Schneider, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Dr. Sérgio Barreto, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, hoje o tema do nosso debate aqui, dos nossos comentários, será educação. A gente sabe da importância da educação no contexto do desenvolvimento pessoal, profissional e do desenvolvimento do nosso país de maneira geral. E o Ministério da Educação, o MEC, ele limitou, saiu uma notícia ontem que ele limitou para cursos de pedagogia, ou seja, daqueles que estão sendo preparados para serem os nossos próximos professores, os próximos condutores aí da nossa educação, a 50% no regime de EAD, ou seja, de ensino à distância. E eu gostaria de um comentário de vocês sobre essa questão do ensino à distância, porque a gente, quem é mais da minha época principalmente aí, na época não existia, né? Mas é lógico, a gente sabe que os tempos mudaram, a tecnologia está aí sendo aproveitada, mas na época em que eu fiz a minha faculdade, minha pós-graduação, por exemplo, basicamente existia o ensino presencial. Ensino à distância era o que existia ali, por exemplo, para pessoas que realmente precisavam e não tinham condições de fazer a sua formação no período normal de escola, e tinha aquela formação especial para os adultos. Na minha época tinha outro nome, nem vou falar porque daí vai ficar muito evidente aí a minha época, né? Mas tinha também essa formação das pessoas, dos adultos, mas aí fazia realmente quem não podia estudar no regime normal e tal. Mas hoje em dia a gente está vendo aí jovens fazendo esse ensino à distância, fazendo a sua formação do ensino fundamental, do ensino médio, e aí faculdade. Eu vou começar com o Dr. Barreto, porque eu quero saber como é que ele está vendo a formação, por exemplo, dos companheiros de trabalho dele, de advogados, que hoje basicamente podem se formar sem botar o pé numa universidade. Dr. Barreto. Sim, olha, Odair, eu vou ser honesto contigo, assim. Se tem um ponto no país que é uma desgraça, e quando eu falo uma desgraça, é algo que afeta a economia, afeta um todo. Eu tive experiência, assim, eu lecionei num curso de pós-graduação, no curso de gestão de negócios pela Unifeb, que é uma universidade em Brusque, e eu lecionei aqui em Dayal, na Uniaselv, na FAMEBRU, em Blumenau, algumas matérias. Eu fui professor de Direito Processual Civil, Direito Processual Constitucional, Direito das Obrigações, Propriedade Industrial, Responsabilidade Civil, Direito do Consumidor, Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, Direito Ambiental, Ética, Filosofia do Direito, enfim, eu lecionei mais de 12 matérias. Eu fiquei 3 anos lecionando. O que eu fazia? Na época eu não era advogado. Eu estudava praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. Eu estudava, vou dar aula de processo constitucional, 3 livros em cima da mesa, tomando arrebite, que é aqueles remédios de caminhoneiro para ficar acordado, eu estudava. Quando eu chegava na sala de aula, o que a gente percebia era um completo desinteresse, assim, entende? E isso é um problema social do Brasil, porque as pessoas, quando elas vêm para a universidade para todos. Cara, eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, eu sei que é polêmica. A universidade não é para todos. A universidade é para quem tem capacidade de adquirir o conhecimento. Na minha época, já não era das melhores épocas, não foi época de ouro, mas na FURB existia um vestibular e você tinha lá 7, 10 candidatos por vaga. Você lutava para entrar na universidade, você entrava.
teu primeiro semestre você tinha o Marchiori e o Nardim. O Marchiori, cara, ele te dava 3 livros de direito constitucional para tu estudar uma prova. Eu não estou mentindo, eu passei a faculdade inteira lecionando e eu pedia todo santo dia, por favor, tragam um código, tragam um livro. Vocês não têm como entender processo civil sem um livro. Ninguém tinha livro. A biblioteca estava cheia de livro. Ninguém se dignava a passar na biblioteca e pegar o livro. Sabe o que é ninguém, cara? Estou falando ninguém. Não estou falando ninguém. A biblioteca da Unicel estava cheia de livro. As pessoas não iam. E tu tinha que ficar se esmerando para as pessoas entenderem. Aí chegava a época da prova. Eu não estou mentindo, cara. A resposta era 3 linhas, com 5 erros de português, a média geral. Aí tu dava uma nota errada, você dava errado, eles iam na coordenação do curso. Eu lembro que o coordenador me chamava e eu tinha que retificar. Então era uma história para boi dormir, estava todo mundo se enganando, porque tu fingia que eles entendiam, eles fingiam que entendiam, eles passavam. Teve um aluno da Universidade de Direito, que eu não estou mentindo para você, esse cara, o que é o semi-analfabetismo? É quando tu não sabe conduzir um texto, tu sabe, ele não sabia conduzir um texto, ele não escrevia nada com nada, e esse cara se formou em Direito. E o que acontece? Aí chega na nossa área, né? Você tem milhares de profissionais. Tem um primo meu que é professor, foi professor, ele é médico, Diego Durigon, lá em Joaçaba. Ele é médico e ele era professor da UNESC, ele é cirurgião. Ele desistiu de dar aula em medicina, numa universidade particular, que é 10 mil por mês. Ele disse que não tem condição, cara, que é só tablet, celular, ninguém mais presta atenção, ninguém quer nada com nada. Esses médicos estão se formando, indo para algum lugar. Esses advogados, aí tu tens um escritório ali com uma equipe de advogados, um custo elevadíssimo para manter uma equipe boa. Tu faz ali muitas vezes um orçamento, o pessoal vai lá, procura outro, leva na cabeça, perde o patrimônio, se enforca, tem um problema judicial grande, eles voltam para você com o problema maior do que eles tinham. Então, a grande verdade é que se tem um ponto no Brasil que é uma desgraça completa, é a educação. Tá? Porque eles já vêm de uma base ruim, cara. Aí eu lembro como se fosse hoje, as metas da universidade, conseguir alunos. Porra, mas é o aluno que tem que se esforçar para entrar na universidade, não o contrário, virou um mercantilismo. Aí chegou um ponto que eu parei de dar aula, porque eu estava ficando doente. Eu já não estava mais bem da cabeça. Porque eu só estudava, eu não tinha reciprocidade nenhuma, ninguém, pouquíssimas, eu vou falar uma coisa aqui, não é porque é o teu filho, uma das pessoas mais inteligentes da universidade, eu falo isso antes de saber que ele era teu filho, é o Julian. Tinha 2 alunos na universidade que entendiam o que eu falava numa época, ele e a Luísa Samuleski, que hoje trabalha no Tribunal de Justiça. O Julian, ele até não levava o livro, mas ele prestava atenção, tu falava, ele entendia, te fazia pergunta inteligente, porra, é uma diferença. Agora as pessoas, e a maioria está fazendo o quê? Está advogando? Não está. Está com diploma na poreta, está fazendo o quê? Não sei o que está fazendo. Né? Então, a grande verdade é que é uma desgraça. Falam da China, pelo amor de Deus, cara, eu não sou comunista. Mas tem um amigo meu que é empresário, ele vai para lá, ele diz que lá a média de estudo é de 7 a 8 horas diárias de um adolescente, a parte de engenharia. Porque na China não é que nem no Brasil. Tu não consegue vir da Bahia para cá. Aqui no Brasil, tu mora no Pará, tu veio para Timbó, tu mora lá, não é assim, tu não pode. Tu só pode mudar de estado por emprego ou por casamento. Tu não pode sair e morar em Xangai, tu não pode fazer isso. Como esses alunos, esses adolescentes, eles querem ter uma oportunidade melhor, eles estudam. E qual que é o forte da China? Engenharia. A China fez um caça hipersônico que superou o caça da Força Aérea dos Estados Unidos. A China, cara, que até ontem tinha gente dormindo na rua lá. Então, todo mundo sabe da potência. Tem um metrô que é 10 andares para baixo da terra. 10 andares para baixo da terra é o metrô, cara. Aqui a gente está com... Na Holanda, 26% do território pega enchente na Holanda. Não vou te mentir se é 4 ou 40 bilhões que eles investem por ano para não pegar enchente. Aqui é uma desgraça, é enchente para todo lado. Cadê a engenharia? Tu vai fazer uma obra pública aqui, demora 10 anos. Tu vai fazer um prédio na cidade, é uma porcaria. Me desculpa, é uma porcaria, a construção é uma porcaria, é infiltração, é problema de construção. Onde é que estão os engenheiros, cara? Onde é que estão essas equipes? Onde é que estão os arquitetos? Tem um arquiteto que que dizem que é o bam. Porra, onde é que tu passa na frente chove dentro, cara? Todos os prédios que tu passa do cara chove baldes de água por dentro, é um baita de um arquiteto renomado. Mas que arquiteto renomado que chove dentro toda hora? É uma porcaria o nosso ensino, e os nossos profissionais são de mal a pior. E é por isso que eu vou dar a minha opinião pessoal de amigo aqui, tá?
Nós temos filhos, o Cassiano tem o Heitor, eu tenho o Otávio, você tem os teus filhos. Existem coisas que são negociáveis na vida. E existem coisas que são inegociáveis. O estudo é algo inegociável, sabe por quê? Porque a gente tem que, pelo menos, tentar que os nossos filhos não sejam medíocres, cara, no que eles fazem, porque aonde tu vai, me desculpa o desabafo, aonde tu vai existe a mediocridade. Existem profissionais que vendem o que não são, eles não estudam, eles não se dedicam, eles se formam numa unisquina qualquer, com 80% online do curso, e entram no mercado de trabalho fazendo uma porcaria de serviço. E as pessoas sangram com isso, porque o cara que procura um médico, e esse cara dá um paracetamol para ele, manda ir para casa, uma vez eu não estou mentindo, cara, eu fui para o Hospital Santa Catarina. Só quanto é que a consulta particular de Santa Catarina? R$1.000 por mês. Me atendeu um boca aberta lá, sabe o que ele fez? Ele me deu uma dipirona e me mandou ir para casa. Sabe com o que eu estava? Início de pneumonia. Então é uma desgraça, cara. Você quer o quê? Esse cara se forma numa universidade qualquer particular ali e acha que é médico. O cara se forma em direito numa esquina qualquer e acha que ele não tem que estudar, que ele é advogado, cara. Esquece. Os concursos para juiz e promotor tá aí com milhares de vagas. Tu sabia que não preenche as vagas? Sempre sobra vaga, sabe por quê? Porque as pessoas não entram no coeficiente, elas não conseguem chegar no mínimo que é o certo, elas não conseguem chegar na média certa. Aí o cara quer ser juiz, o cara quer ser promotor de justiça. Meu amigo, ora a bunda cadeira, você tem que sentar numa cadeira e estudar. Meu filho tem 5 anos de idade, pede para minha mulher, pede para ela. Eu sou um baita de um pai, mas eu não negocio estudo, cara. Ele tem que sentar e tem que estudar. Sabe o que eu faço? Quando eu vou estudar direito constitucional, eu leio em voz alta do lado dele, cara. Se ele quer ser juiz, promotor, advogado, se ele quer ser mecânico, pintor, o problema é dele. Mas ele vai ter que ter uma base. O ensino no Brasil é a maior desgraça que pode existir, porque um povo educado é um povo que não se deixa manipular, é um povo que gera economia. O cara que é um bom profissional, ele ganha bem. Se ele ganha bem, ele compra um carro bom, ele compra uma casa boa, ele compra roupa, ele faz o comércio girar, e a gente está nessa desgraça educacional. Então, para terminar, curso online, tem um amigo meu que ele faz um curso online pela Universidade de Chicago. Claro, ele fala 3 idiomas, estudou em colégio particular a vida inteira, estuda um monte. Agora, tu pega... Vai ter um professor lá, ele vai dormir na frente do computador. Curso online é bom para quem tem base, para quem tem interesse, para quem tem acuidade. Para a maioria da população é uma desgraça. Eu fui professor de 3 faculdades de um curso de pós-graduação em gestão de negócio. Eu digo para vocês com toda humildade, a nossa régua é nivelando por baixo. É terrível e é uma desgraça a educação no Brasil. Muito bem, agora para os seus comentários iniciais aí também, o Cassiano Schneider. Cassiano. Bom, os dados ali do ensino à distância no Brasil, de fato, o que tem se observado é que houve um crescimento muito grande dos cursos, da oferta de cursos por ensino à distância no Brasil. Algumas empresas que já atuavam no ensino presencial, algumas universidades que atuavam no ensino presencial no início dos anos 2000, passaram também a abranger, a criar a oferta de cursos de ensino à distância, seguindo uma tendência também que tem sido visto aí ao redor do mundo, Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas em relação ao curso de ensino à distância, especialmente para alguns cursos mais específicos, como cursos que dependem de uma prática, dependem de uma atuação prática maior e dependem mais de uma troca de conhecimento coletiva, que é o que acontece numa faculdade de ensino presencial. Eu lembro que quando eu cursei administração, entre 2007 e 2011, ali na Uniaselv, foi um curso muito bom, tinham professores muito bons e de fato, a gente realizava uma troca de informações, uma troca de conhecimento muito produtiva, esclarecimento de dúvidas, que acabavam surgindo, que você acabava prestando atenção na aula e o colega fazia uma pergunta, às vezes aquela pergunta era uma pergunta similar à que você faria, porque as dúvidas eram muito parecidas, e você acabava tendo a sua própria pergunta respondida, ou até mesmo nos trabalhos de grupo, que era uma coisa sensacional, que acontecia e que acontece no ensino presencial, que
já é bastante diferente do ensino à distância, né? Você tem, obviamente, você tem que depende mais da tua própria autodisciplina, né? Da tua autodidática, para você conseguir obter, né, um aproveitamento maior dessa aula e das aulas ali do ensino à distância. Então, particularmente para alguns cursos, especialmente, até o Dr. Sérgio citou o curso de engenharia, particularmente o curso de engenharia, na minha opinião, ele precisa ser presencial, né? Não vejo como, por exemplo, uma pessoa consegue ter um aproveitamento tão alto quanto ela teria no curso presencial, fazendo ensino à distância no curso de engenharia. Medicina, outros cursos que são cursos que têm conhecimentos altamente técnicos também, vejo que o curso presencial ele traz mais qualidade, ele traz uma maior capacidade de aproveitamento, né, para os alunos. Agora, é claro que não se pode negar, não se pode fechar as portas para essa modalidade de ensino que, como você falou, daí, graças à tecnologia, né, ela acabou sendo implementada e acabou se desenvolvendo aí no Brasil, principalmente nos últimos 15 anos. E aí você pega, por exemplo, pessoas, alunos que não tinham condições ou condições de tempo e principalmente condições financeiras, né, de cursar uma faculdade presencial, acabaram aderindo, então, ao ensino à distância, porque os cursos, eles geralmente estavam pela metade do preço ou até menos, né, e você não precisava se deslocar diariamente para a universidade. Alguns cursos que são cursos que você precisa comparecer uma vez por mês, às vezes a cada 15 dias. Tem também as modalidades mistas, né, que envolve presencial com a distância, que eles chamam de semipresencial, onde você presencia aulas uma vez por semana e as demais aulas você acaba fazendo de modo online, em casa. Mas o fato é que isso deu a oportunidade para muitas pessoas estudarem e se formarem e conquistarem o diploma, né? Embora o diploma tenha sido visto mais como um objeto de desejo do que algo que, de fato, vai garantir a colocação desse estudante dentro do mercado de trabalho. Porque o que vai garantir a colocação dele no mercado de trabalho de forma competitiva é, de fato, primeiro, a qualidade do ensino, que aí eu tenho bastante ressalvas em relação à qualidade do ensino à distância, né? Como eu falei, eu acho que o presencial ele acaba trazendo um índice de qualidade muito melhor. E, por outro lado, também a própria capacidade do cidadão, do estudante, né? A gente consegue observar, e existem vários relatos, né, de pessoas que, mesmo cursando o ensino à distância, conseguiram uma colocação no mercado de trabalho muito melhor do que outras que estudaram no ensino presencial. Não é a regra, né? Geralmente, quem sai do ensino presencial tem uma condição melhor porque adquiriu conhecimento melhor. Teve uma troca de informações, uma troca cultural, uma troca de conhecimento maior com os seus colegas de classe, com os próprios professores, né? O entendimento das aulas e do conteúdo foi muito mais claro, muito mais evidente. Para vocês terem uma ideia, né, como é que foi o crescimento do ensino à distância no Brasil nos últimos anos. Cerca de 10 a 15 anos atrás, 65% dos cursos, né, ou melhor, 65% dos alunos que se formavam na faculdade no Brasil se formavam no ensino presencial e somente 35% eram formados pelo EAD, ensino à distância. Hoje, dados agora de 2022, aliás, houve uma inversão absoluta. 35% apenas se formaram no ensino presencial e os outros 65%, então, se formaram no ensino à distância. Então, é um número que mostra que, de fato, o ensino à distância foi uma tendência e continua sendo uma tendência, né? Mas eu volto a colocar que tem algumas ressalvas na questão da qualidade do ensino, como o próprio estudo do ENAD mostra, né? Que foi realizado ali em 2021, que dos 15 cursos voltados para a docência e licenciatura na modalidade ensino à distância, 9 atingiram a nota abaixo do mínimo exigido, né? Como sendo um curso de qualidade para formar, né, um cidadão, para formar um docente, um professor licenciado. E pasmem, todos os 15 cursos que foram relacionados ali nesse estudo, entre eles ciências biológicas, física, educação física, química, português, matemática, entre outros, todos os 15 cursos apresentaram notas abaixo
dos 15 cursos comparados com o ensino presencial. Ou seja, quem se formou no ensino presencial nos últimos anos obteve, aparentemente através de uma comprovação ali desse estudo do ENAD, obteve um desempenho melhor e superior a quem se formou em todos os outros 15 cursos da modalidade à distância. Então, isso nos traz um dado, nos traz uma estatística, né, que, de fato, tem que gerar uma certa preocupação, né, para onde caminha a qualidade do ensino à distância, a qualidade dos cursos de ensino à distância, em comparação ao ensino presencial. E vamos lá, o ensino presencial do Brasil já não é um ensino de ponta, porque as universidades brasileiras, dentro dos estudos sérios, dos estudos considerados sérios, não existe nenhuma universidade brasileira que está ranqueada entre as melhores universidades do mundo. Você não vê, por exemplo, uma universidade brasileira ser comparada, nem sequer por algum aspecto, a uma universidade de Princeton, Estados Unidos, Yale, Estados Unidos, né? A Universidade de Chicago, Universidade do MIT, que é o Instituto de Massachusetts, né, dos Estados Unidos, que é um dos melhores, é uma das universidades mais de ponta que existe no mundo. Você não vê, por exemplo, Harvard, sim, Harvard, perfeito, a Universidade de Harvard, a Universidade de Princeton. Você não vê, por exemplo, a serem comparados até com universidades europeias, né, de Berlim, de Cambridge e de Oxford, na Inglaterra. Então, essas universidades geralmente têm sido citadas, né, quando se trata de trazer aspectos, né, de superioridade e de qualidade técnica e qualidade de ensino no mundo inteiro. E o Brasil nunca figura entre esse ranking, mas nem se você colocar as 100 melhores universidades, eu já vi ranking das 100 melhores universidades, as brasileiras não aparecem. E quando você traz índices, né, quando você traz estudos das universidades latino-americanas, aí algumas universidades brasileiras aparecem lá. Mas você acha que as universidades latino-americanas aparecem no ranking das melhores do mundo? Não aparecem. Então, quando a gente é comparado com os nossos pares, nós até somos destaques em alguns casos. Mas quando a gente é comparado com as melhores do mundo, a gente não aparece. Então, isso é um dado muito preocupante. Então, se o ensino presencial do Brasil já nem é comparável com as melhores universidades do mundo, quiçá o ensino à distância. Então, isso é um ponto para nos trazer bastante preocupação. Eu concordo que a gente não pode frear o crescimento do ensino à distância, porque ele dá um acesso, ele permite o acesso de forma mais facilitada a estudantes que querem cursar, né, o ensino superior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com os cursos que são ofertados nessa modalidade de ensino à distância, porque, como o doutor Sérgio falou, os profissionais que vão atender os nossos filhos daqui a 10, daqui a 20 anos, serão formados por essas universidades. Muito bem, eu quero voltar com o Barreto agora, para finalizar a parte dele hoje aqui, depois com o Cassiano, para os seus comentários também, porque é o seguinte, Barreto, eu não coloco meus filhos para fazer curso à distância, né? E o que a gente tem visto, como você falou, é o mercantilismo. Mas se as universidades cresceram, como diz o Cassiano, inverteram a curva ali, hoje é mais o ensino à distância do que o presencial, é porque tem consumo, porque as pessoas estão consumindo. Então, as pessoas estão vendo uma oportunidade fácil, e o brasileiro, né, gosta das coisas fáceis. Só que depois lá, o mercado de trabalho realmente não é nada fácil, as pessoas são preteridas, e hoje a gente tem uma dificuldade enorme, já estamos passando, as empresas. Olha, eu, né, participo do mundo empresarial aí também, e o grande problema das empresas hoje não é investir em equipamento, não é investir em estrutura, não é investir em processo. Tem dinheiro, se tiver dinheiro, se tiver lucro, vai lá, compra as melhores máquinas, os melhores equipamentos. Mas e aí, cadê o pessoal para poder operar esses equipamentos, Barreto? Olha, tem o que eu vou até hoje, no ranking de 2024, Oxford está em primeiro lugar no mundo, na Inglaterra, Reino Unido. Harvard está em quinto. O que acontece? O problema é o seguinte, existe uma palavra, e isso que eu vou falar é extremamente polêmico. Nossa, isso aí é o terrível. Existe uma palavra chamada inclusão. Eu fui professor, então o que eu notava? É como tu tá num time, tu vai disputar uma corrida, tá? Aí tu tem 10 alunos ali. Tem 2 caras de ponta, o cara que acorda cedo, treina, o cara com a faca nos dentes e tal. E tem 8 que são malandros. Sabe o que tu faz quando tu dá aula para 10, assim? Tu tem que pegar os 2 de ponta e tu tem que botar lá atrás, assim, ó. Entende?
porque os outros 8 não estão acompanhando aqueles 2 ali. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que regredir o teu ensino, tu tem que regredir aquilo que tu está ensinando a tua docência, porque a maioria não está acompanhando. Isso é inclusão. Universidade para todos. Aqui vocês vão ver que eu não sou comunista. Isso é um discurso trágico do PT. Tá? Educação para todos, concordo, todo mundo tem que ir para a sala de aula. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa inclusão acaba na porta de uma UTI, cara. Essa inclusão acaba quando tu entra chorando no escritório de advocacia que tu perdeu teu patrimônio por causa do erro do advogado. Ali acabou tua inclusão. Quer inclusão? Então legal. Então tu pega teu filho que está quase morrendo e bota na mão de qualquer médico aí, deixa ele aí no qualquer médico, qualquer hospital de esquina aí. Faz isso. Em vez de chegar aí para Curitiba, num grande centro em São Paulo, ou aqui na região, procurar quem que é o médico especialista, quanto é que ele cobra, dane-se, vende a casa, paga o cara, mas salva a criança. A tua inclusão acaba na porta de uma UTI com o teu filho morrendo no teu braço, ou a tua inclusão acaba, advogado, tem milhões de advogados, é mesmo, ótimo, que bom que seja assim, daqui a pouco eu vou receber uma representação do AB. Pouquíssimas pessoas pagam o preço, cara, de estudar, de se dedicar, de fazer daquilo um sacerdócio. A profissão vira um sacerdócio, cara. Tu não tem 3 identidades. Tu tem uma só, tua vida é aquilo o dia inteiro, tu janta aquilo, tu almoça aquilo, tu acorda aquilo. Né? Minha mulher, ela vai passar o lençol em cima da cabeça 2 horas da manhã, ela começa a falar de processo. A vida de qualquer médico, qualquer advogado que se dedica à profissão é assim. A tua inclusão, inclusão para todos, isso estudo para todos. Eu fui professor e eu vi o quanto tu tem que regredir, porque tem um monte de gente malandra que não faz a parte dela. E aí aquela coisa errada. A universidade, nós temos que ter meta. Nós temos que buscar alunos. Isso é um escárnio, isso é um absurdo da educação. Aí o que fazem? 98% da população alfabetizada. Aqui, alfabetizada. Eu dou a minha palavra que eu formei gente na Universidade de Direito semi-analfabeto. Eu não estou mentindo. O cara não sabia interpretar um texto, cara. E o cara se formou em Direito e eu tive que passar o cara. E aí? Tu vai fazer o quê? O cara dá uma resposta de 3 linhas, com 5 erros de português. Tu dá aula, o cara fica mascando chiclete na sala de aula no celular. Tinha um cara que ia para academia, o cara abriu uma marmita e começava a comer no meio da sala, cara. Entende? Primeiro que, até eu falo da China, né? Porque os Estados Unidos é a ponta. Reino Unido sempre foi a ponta. Só que a China vem no desenvolvimento. Esse meu amigo empresário, ele foi lá, disse que colégio público, aqui é meu amigo, ó, terno e gravata, ó. As crianças, o sapato brilhando, meu amigo. Terno, gravata e o sapato brilhando. Como é que nossos filhos vão concorrer com os engenheiros da Universidade de Pequim, cara, que estão fazendo jato hipersônico, com os engenheiros da Rússia, com os engenheiros dos Estados Unidos? Olha só o MIT, esse Instituto de Massachusetts. Como é que seus filhos vão concorrer com essa gente? Eu nem sonho tão longe. A USP é a melhor universidade, melhor que a Mackenzie, inclusive. 85º lugar no ranking mundial. 85 a posição. Porra, nós estamos lá atrás, cara. Só que isso vem de um discurso assim, educação para todos. Cara, tu tem que estar preparado. Eu não posso entrar num carro de Fórmula 1 que nem um retardado, achando que eu vou dar conta de fazer, eu vou me matar. E assim é na universidade. Tu tem que ter base para entrar numa universidade. Tu tem que passar por um bom vestibular, tu tem que fazer... Não passou, volta para casa, estuda mais. Teve uma empregada doméstica que tentou 10 vezes passar no vestibular para medicina, ela passou na 10ª vez, mas está preparada, se dedicou. Tem um cara que era pedreiro, é desembargador, o cara era pedreiro, virou juiz de direito, o outro era açougueiro, virou promotor de justiça. Então você tem a chance de conseguir o que você quer, mas tu tem que se dedicar, cara. Não é essa história universidade para todos e vira essa bagunça. Quer adoecer mentalmente e fisicamente? Faz o seguinte, se matricula como professor numa universidade qualquer, aí vai dar aula. Tu vai ficar doente, cara, porque tu vai estar falando pelas paredes e as pessoas nem vão entender o que tu fala, e aquilo ali vai ser eu finjo que ensino, as pessoas fingem que aprendem, aí se formam, e tá essa desgraça. Arquiteto que não sabe fazer um projeto, que onde tu vê o prédio do cara chove dentro, né? Advogado, às vezes uma desgraça, médico, uma desgraça, e aí quem sofre somos nós. A inclusão acaba quando o Heitor, o Otávio, o teu filho, parar numa UTI, a gente está com ele nos braços e cair na mão de um médico, tá? Que é um malandro aí que se formou em qualquer lugar. Ali acabou a inclusão. Eu quero ver inclusão para todos.
Vai ter que chegar um cara carequinha lá, ó, formado há 40 anos, para dar conta e para salvar os nossos filhos numa UTI. Essa é a grande verdade. O ensino do Brasil é uma desgraça e na mão do PT é pior ainda. Muito bem, seus comentários finais a respeito disso também, Cassiano. Olha, de maneira geral, Odair e Dr. Sérgio, assim, a maneira como os governos petistas conduziram a educação, dando um foco, tentando trazer um foco maior ao ensino superior, no sentido de tentar inserir, né, incluir todo mundo, vamos dar oportunidade de todo mundo ter diploma, ensino superior, vamos dar oportunidade de todo mundo se formar, todo mundo tem o direito de se formar e tudo mais, mas sem ter e sem dar a devida atenção ao ensino básico, isso de fato nos traz a um destino trágico, que é esse destino que nos pinta esse cenário que o Sérgio comentou, de que pessoas se formando sem ter, às vezes, conhecimento sobre interpretação de textos ou até mesmo sobre cálculo básico, né, de matemática. Tem países que fazem justamente o contrário. Eles investiram muito na educação básica, ou seja, principalmente o ensino fundamental, que vai até o oitavo, hoje o nono ano, e investiram muito, mas fortemente, deram prioridade absoluta para o ensino fundamental, para que as pessoas e as crianças, naquele período, tenham condições de fazer o básico, né, das operações básicas de aritmética, tenham condições de interpretar um texto, porque não basta você saber ler, você precisa interpretar. Isso, existe uma grande diferença entre a leitura e a interpretação. E, infelizmente, mais da metade dos brasileiros tem dificuldade, né? Já tem estudos mostrando também, tem dificuldade de interpretar texto. Então, como é que você vai, por exemplo, se encaixar, se desenvolver dentro do mercado de trabalho se você tem essa dificuldade? A mesma coisa com matemática. E a gente fala de matemática não apenas... não é no sentido de, eu preciso saber fazer equação de segundo grau, nada disso, né? Preciso entender álgebra linear, estatística, não. Isso nem é necessário. O que precisa ser entendido são, basicamente, as operações básicas, né, de matemática, de cálculo, soma, multiplicação. Muitas pessoas não sabem. Se você pergunta, por exemplo, para muitas pessoas, para elas recitarem a tabuada, muitas pessoas não saberão. E não é necessário, não é que isso é um requisito para você se desenvolver e conseguir chegar a um patamar maior de desenvolvimento pessoal e profissional. Só que isso é o básico do cálculo para você saber resolver um problema na sua própria vida, né? Resolver um problema da sua família, um problema de orçamento, por exemplo. Quando a sua família está passando por dificuldades financeiras, você tendo um mínimo de conhecimento em cálculo e matemática, você saberá como resolver o problema da sua família. Então, pessoas que têm o conhecimento pleno de matemática, português, ciências, geografia, que eu diria que talvez também não tem uma importância tão grande como português e matemática principalmente, mas no dia a dia, no cotidiano, também são fundamentais. Você tendo conhecimento pleno nessas matérias, você consegue chegar no nível superior, né, de fato, com uma condição muito melhor de se formar e uma condição muito melhor de aprendizagem. Né? Você não chega lá, por exemplo, com uma limitação de aprendizagem sem saber o básico. Então, o Brasil cometeu um erro muito grave quando resolveu investir mais recursos no ensino superior e deixou a desejar, deixou de investir recursos no ensino fundamental. Se o Brasil quiser se tornar um país comparável em termos de universidade aos demais países desenvolvidos, ele precisa investir no ensino básico, principalmente no ensino fundamental, porque dali sim estarão saindo pessoas com capacidade de aprendizagem que poderão estar estudando, quem sabe, universidades aí nas mais renomadas pelo mundo afora. Muito bem, muito boa a nossa discussão hoje sobre a questão da educação no nosso país e especialmente com esse tema da educação à distância, enfim. Eu quero agradecer aos nossos comentaristas. Cassiano, um abraço para você até na quinta. Não, quinta é feriado, então nós voltamos na próxima terça, apenas com Política com Pimenta. Quinta-feira feriado, Corpus Christi. Um abraço para você, uma excelente semana. Até na terça então, Cassiano. Obrigado, Odair. Obrigado, doutor Sérgio. E uma ótima semana e um ótimo feriado a todos. Doutor Sérgio Barreto também, ótima semana, né, Sérgio? E até na terça-feira então. Ótima semana, um grande abraço aos católicos nesse feriado de Corpus Christi, é o mês dos marianos, né, os filhos de Maria,
E grande abraço à comunidade católica e aos teus ouvintes aí. Um abraço então, Política com Pimenta encerrando por aqui mais uma edição, 8h22. Um recado da The Flash para você. Se fazer entrega rápida é o que você procura, não se estresse, ganhe tempo e ouça o que eu tenho pra contar. The Flash entrega tudo em seu lugar, não tem por que você se incomodar. Você vai ver e perceber que com The Flash tudo chega lá. Do jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM. Notícias em 1 minuto. A Assembleia Legislativa está mobilizada para apoiar os municípios catarinenses no enfrentamento de eventos climáticos extremos, como enchentes e vendavais. No início de maio, o Parlamento realizou a doação de 5 milhões de reais para o Poder Executivo, com o objetivo de auxiliar as cidades do estado atingidas pelas fortes chuvas do período. Os recursos são resultado da economia garantida pelo esforço de todos os deputados. A Alesc também debate a criação de novas leis para fortalecer a defesa civil. É o caso de uma proposta que busca obrigar o governo a reservar uma parcela da arrecadação para o financiamento desta área em Santa Catarina, reforçando a estrutura e as equipes destinadas ao socorro de comunidades afetadas por desastres. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Procurando uma empresa especializada em telhas metálicas? Eleve Telhas Metálicas. Telhas sob medida, isolamento térmico acústico, maior durabilidade, excelente acabamento. Peça agora mesmo seu orçamento com a Eleve Telhas Metálicas. Fone e WhatsApp 3308-4010. Em novo endereço, Rua Marechal Floriano Peixoto 2877, a 200 metros após a Rudolph, sentido rodeio. Pensou em telhas metálicas? Pensou Eleve Telhas Metálicas. Chegou a sua hora de ter um lindo sorriso. A Oral Unique, clínica premium, com atendimento especial, quer ajudar a você a realizar seu sonho. Na Oral Unique você faz diversos tratamentos, como implantes, lentes de contato, clareamento dental a laser, aparelhos invisíveis e muito mais. Ligue para 3300-1812 ou mande mensagem no WhatsApp 99148-1812. Oral Unique, por você sempre o melhor. Dr. Jorge Chucumini, CROSC 12529. 92,1 Utilidade Pública. Oferecimento. Purificadores de água Timbó, levando qualidade de vida até você, através da água filtrada. Fone 3304-7879. Mulher se oferece para trabalhar como cuidadora de idosos ou babá. Possui experiência e referências. Mais informações no 984-32-3616 com Vanessa. Mulher se oferece para trabalhar como babá em sua residência em Timbó. Somente bebês até 1 ano e meio. Mais informações pelo WhatsApp 99961-1524 com Anne. Mulher se oferece para trabalhar como acompanhante de idoso ou babá. Disponibilidade para dormir no emprego. Mais informações no contato 988778767 com Sueli Diniz. Insatisfeito com a qualidade da sua água? Gosto de cloro, muita sujeira na caixa da água ou sua água de poço não está boa? Nós, da Purificadores e Água Timbó, da Rua Indaial, temos a solução para o seu problema. Filtros centrais para tratamento de água de poço, nascente e da rede pública. Trabalhamos com a venda, instalação e manutenção. Única revenda autorizada de purificadores da marca Soft Everest em Timbó. Purificadores e Água Timbó, loja na Rua Indaial 418, bairro Quintino. Entre em contato que vamos até você. Fone WhatsApp 996567125 ou pelo fone 3304-7879. Oferta especial mix de cobertura de solo nas lojas agrícolas da Cravil. Excelente oportunidade para a compra de itens que fornecem proteção contra a erosão, melhoria na estrutura e ainda controle de ervas daninhas. Promoção por tempo limitado para ampliar a produtividade da sua safra, desde o preparo do solo. Venha para as lojas agrícolas da Cravil e aproveite as ofertas do mix de cobertura de solo. A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
São 8 horas mais 27 minutos. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 28 de maio. Um abraço aqui para o Júlio Redel. Um abraço, Júlio, nosso comentarista aí também.